Objeção. Os adventistas da Reforma são uma falsa reforma, predita por Ellen White em Primeiros Escritos, página 45, e O Grande Conflito, página 464, resposta 1. A declaração de Primeiros Escritos. Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. Meu anjo assistente ordenou-me que olhasse as agonias de alma em favor dos pecadores como era costume haver. Olhei, mas nada vi, pois o tempo para sua salvação havia passado. Primeiros Escritos, página 45. As palavras que foram omitidas de Primeiros Escritos, mas que aparecem na revista original The Present Truth, A Verdade Presente, esclarecem o assunto. Citamos de The Present Truth o parágrafo inteiro, e as palavras faltantes encontram-se em negrito. Vi que os misteriosos e maravilhosos sinais e as falsas reformas aumentariam e se propagariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade, mas de mal para pior, pois os que professavam mudança de coração apenas envolveram em torno de si uma roupagem religiosa que encobria a iniquidade de um coração ímpio. Para enganar o povo de Deus, alguns pareciam ter sido realmente convertidos. Mas se seus corações pudessem ser vistos, pareceriam mais negros do que nunca. O anjo que me acompanhava ordenou-me que olhasse os sofrimentos de alma em prol dos pecadores, como costumava haver. Olhei, mas nada pude ver por ser passado o tempo da salvação deles. The Present Truth, agosto de 1849, volume 1, número 3, página 1. Na citação acima fica demonstrado claramente quais são as características das falsas reformas, de mal para pior e da verdade para o erro. O caráter da verdadeira reforma é do engano para a verdade, do errado para o certo, do afastamento e apostasia para o arrependimento e a conversão. A citação anterior, longe de aplicar-se ao movimento de reforma, é, isso sim, sua forte defesa. De fato, nos últimos dias, manifestações espiritualistas e falsas reformas se propagariam, e podemos ver com muita clareza que isso se está cumprindo. No entanto, a falsa reforma sempre contrasta com a verdadeira. Considere-se a seguinte declaração da pena inspirada. Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamar, fanatismo, e a advertir o povo a não ir a extremos. Cuidem todos quanto a soltar esse brado, pois, conquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor da que é genuína. Porque há reavivamentos e conversões espúrios, não se segue daí que todos os reavivamentos devam ser tidos em suspeita. Não mostremos o desprezo que os fariseus manifestavam quando disseram, este homem recebe pecadores. Lucas 15, 2. Obreiros Evangélicos, página 172. A declaração de O Grande Conflito. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. O Grande Conflito, página 464. Devemos ainda citar o parágrafo inteiro, para que se obtenha claro entendimento acerca do que a serva do Senhor está falando. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra e, antes que chegue tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão porque Deus está operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito.
Sob o disfarce religioso, Satanás busca estender sua influência sobre o mundo cristão. O Grande Conflito, página 464. Que obra Satanás irá contrafazer? O derramamento do Espírito de Deus. Satanás derramará seu espírito profano sobre as igrejas caídas. Vemos isso cumprindo-se no movimento carismático, mas lembremos que os sinceros filhos de Deus, tanto ministros quanto povo, se separarão das igrejas caídas e tomarão posição ao lado da verdadeira reforma, a igreja remanescente de Deus, e receberão a chuva serôdia. Foi profetizado pela irmã White que aqueles que se recusam a aceitar a verdadeira reforma chamarão a luz do anjo de Apocalipse 18 de falsa luz. A tríplice mensagem angélica não será compreendida. A luz que iluminará toda a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar em sua progressiva glória. Review and Herald, 27 de maio de 1890. Na manifestação daquele poder que ilumina a terra com a glória de Deus, verão apenas algo que em sua cegueira acham perigoso. Algo que lhes despertará os temores e eles lutarão para resistir a isso. Review and Herald, 23 de dezembro de 1890, extra. Não é difícil fazer a declaração falsa reforma. Resta, aos que assim declaram, provar que o movimento de reforma que veio à existência, como a profecia havia predito, seja realmente um falso movimento. Quando dirigentes e alguns membros da Igreja Adventista falam sobre o movimento de reforma, geralmente empregam a palavra no plural, reformas e movimentos. Consideram o movimento de reforma no mesmo nível de outros grupos independentes que têm o espírito de desordem e desorganização. Entretanto, os seguintes pontos devem ser considerados. O movimento de reforma teve sua origem baseada numa causa legítima, ou seja, veio à existência porque defendeu a lei de Deus e seus membros foram excluídos da Igreja Adventista do sétimo dia. Os outros movimentos independentes se originaram sem razões justificáveis. O movimento de reforma começou com alguns milhares de pessoas, 2% dos membros da Igreja Adventista. Os falsos movimentos se originaram com as ideias de um homem ou de alguns homens. O movimento de reforma não defende novas doutrinas, firma-se nos princípios fundamentais da tríplice mensagem angélica e mantém as doutrinas adventistas originais. As falsas reformas ou os grupos independentes ensinam teorias novas e doutrinas falsas, que são heresias. O movimento de reforma, apesar de ser pequeno no número de membros, é um movimento mundial. Os outros movimentos são apenas locais, e alguns deles estendem sua influência a apenas alguns lugares no exterior. O movimento de reforma está progredindo e atingindo as partes mais remotas da Terra. Os outros movimentos estão se tornando mais fracos e alguns deles se desfazendo. Os que ainda permanecem tendem a fragmentar-se. O movimento de reforma tem base profética tanto na Bíblia como no espírito de profecia. Os outros movimentos não têm base verdadeira para a sua existência. Entendemos que Satanás promove falsos movimentos para enfraquecer a influência do movimento de reforma. Essa foi também a experiência de Martinho Lutero. Mas Satanás não estava ocioso. Passou a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma, enganar e destruir o povo, apresentando-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja Cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. Alguns homens, profundamente impressionados com a agitação no mundo religioso, imaginavam haver recebido revelações especiais do céu e pretendiam ter sido divinamente incumbidos de levar avante a reforma que declaravam apenas fora iniciada debilmente por Lutero. Na verdade, estavam desfazendo o mesmo trabalho que ele realizara. Lutero, em Wartburg, ouvindo o que ocorrera, disse com profundo pesar: "Sempre esperei que Satanás nos mandaria esta praga. Percebeu o verdadeiro caráter destes pretensos profetas e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade." O Grande Conflito, páginas 186 e 187.